Olá, minha Paraíba, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, está chegando o São João e você acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã, começando agora mais um Rede Verdade para você, vários assuntos hoje aqui no estúdio comigo, ele já está aqui comigo, o vereador Fernando Milanês Neto, ele que é autor do projeto de lei que regulamenta aí o uso das motocicletas aqui em João Pessoa, causando inclusive essa discussão a partir do protesto feito ontem para os motociclistas que defendem aí a questão do uso de passageiros, de mototáxi, motoruber aqui na capital. Vamos saber qual é o escopo, o projeto, o propósito dessa lei. Vamos esclarecer todo esse debate com o vereador Fernando Milanês Neto aqui que está conosco. Eu trago também bastidores da declaração de Cícero Lucena. Vai fazer ou não reforma administrativa, mudar secretários para colocar o PSB do governador João Azevedo ainda mais dentro aí da sua gestão. E para a gente começar, vamos direto para Brasília, onde lá na capital federal, no Congresso, no Senado, o advogado Cristiano Zanin está sendo sabatinado pelos senadores nesse momento. Já teve inclusive perguntas do ex-juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro aí para o Zanin nesse exato momento. O senador veneziano Vital do Rego, paraibano, que foi relator aí da indicação de Zanin para o Supremo Tribunal Federal, está lá na mesa acompanhando. E, claro, Napoleão de Castro, direto de Brasília, com todos os detalhes aí dessa sessão. Napoleão, muito boa tarde, é com você. Meu abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta quarta-feira. A equipe do Rede Verdade, Arapuã, voltando aqui de Brasília. Estamos no Senado da República, no corredor de acesso à Comissão de Constituição e Justiça, onde acontece nesta quarta-feira a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um dos cargos vagos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele passa pela sabatina na CCJ e deve ter ainda hoje a perspectiva de votação também do seu nome no plenário do Senado. A relatoria favorável a essa indicação é do senador veneziano Vital do Rego, do nosso estado, que deu parecer positivo em relação a essa indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Senado, Luiz, que discute também a meta fiscal, o arcabouço fiscal, sendo concluída essa apreciação também no Senado nesta quarta-feira. Há pouco, o presidente Arthur Lira, no Salão Verde da Câmara Federal, conversava com jornalistas, eu estava presente. Não foi uma entrevista, ele não gravou entrevista, mas deu uma informação importantíssima. Vamos ter, Luiz, na primeira semana de julho, de segunda a sexta, um esforço concentrado de votações na Câmara Federal, quando ele quer, inclusive, votar a reforma tributária relatada pelo paraibano Aguinaldo Ribeiro. Será uma espécie de semana de esforço concentrado de segunda até sexta-feira. Como agora no final de semana a gente tem as festas juninas do São João, aí no Nordeste, aí na Paraíba, e no outro final de semana o São Pedro, entende Lira que haverá um esvaziamento natural da bancada do Nordeste. São 152 deputados e isso ele está levando essas votações para a primeira semana de julho. Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Um importante debate realizado, Luiz, sobre o comando do deputado Luiz Couto, PT do nosso estado, tratando de um tema relevante em nível de Brasil, de mundo e também do nosso estado, que é a questão do tráfico de pessoas. Luiz Couto conseguiu trazer especialistas, representantes de ministérios, do Ministério Público do Trabalho e diversas autoridades para esse debate. Nós estivemos lá e ouvimos o parlamentar. A equipe Arapuã pôde ouvir exatamente a sua fala. Com certeza, isso foi importante, a participação daqueles que vieram contribuir, representando diversos regimentos da sociedade, também do poder público, e nós consideramos importante, porque mesmo tendo uma lei que foi aprovada, hoje nós estamos vendo que continua esse crime a ser praticado. E convidar, porque amanhã nós teremos uma participação com aqueles que moram nas ruas, que nós vamos discutir também como enfrentar essa situação que é vexatória para um país que queira ser a plenitude da democracia. Deputado Luiz Couto, em entrevista
a equipe Arapuã. De Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, direto da notícia aí, estava ali as imagens dele acompanhando ali na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do advogado Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula e agora está sendo indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Como eu registrei, o senador Sérgio Moro, né, que foi o juiz da Lava Jato, e aí o Cristiano Zanin foi advogado de Lula na Lava Jato. O Sérgio Moro já fez perguntas aí ao Zanin, inclusive uma delas, a pergunta se ele teria sido padrinho do casamento agora de Lula, e ele negou, o Zanin negou, registrou ali todo o seu trabalho. Agora, o Sérgio Moro foi extremamente educado com o advogado e fez, inclusive, elogios ao trabalho, disse que já leu o livro aí do Zanin. Enfim, Zanin passando aí pela sabatina no STF. A gente traz, naturalmente, todos os detalhes do final dessa conversa amanhã aqui no Rede Verdade, tá? Bom, aqui comigo, como eu anunciei, o vereador Milanês Neto. Vereador, boa tarde, obrigado pela sua presença nessa quarta-feira. Posso chamar de fogo? Estamos perto do São João, mas nessa quarta-feira de fogo aqui no Rede Verdade. Boa tarde. Eu que lhe agradeço, Luiz. Sempre é um prazer enorme poder estar aqui com você, com os telespectadores de TV Arapuã, prestando conta do nosso mandato e do que vem acontecendo na cidade de João Pessoa, especificamente na Câmara Municipal. Tá, bom, vamos lá. Eu quero lhe ouvir sobre esse projeto de lei em relação à regulamentação do uso de passageiros com motos aqui em João Pessoa, e que isso gerou, para quem está nos acompanhando e para os motociclistas, um protesto, a partir de ontem, que eles querem poder funcionar em João Pessoa com mototáxi, com motoruba e tudo e tal. Conta pra gente qual é a proposta dessa lei e de forma muito clara, para ficar claro, para ninguém confundir uma coisa com outra. Importante esclarecer que essas pessoas já estão trabalhando há bastante tempo. Eu estou discutindo que a lei que a gente agora faz é uma lei que regulamenta uma lei federal de 2018 que permite o transporte de moto por aplicativo, não só carregando passageiro, mas também carregando encomendas, fazendo entregas de farmácia. A gente apenas está regulamentando o transporte de moto por aplicativo na cidade de João Pessoa. Mas vocês estão dizendo que vão ser proibidos de trabalhar? Não, e teve uma entrevista, acredito eu, pela conversa que tive com o secretário da CEMOB, mal interpretada semana passada, em que criou-se um movimento de pânico em relação à proibição desse trabalho. Não terá proibição, primeiro porque tem uma decisão judicial que não permite que seja proibido e, por liminar, está garantindo o trabalho dessas pessoas. A minha lei vem tão somente, a lei construída não apenas pelo mandato que eu represento, mas também pela classe trabalhadora, que ela que conduziu comigo a construção através de 4 mãos, uma lei que vem, na verdade, organizar esse trabalho, colocando o tempo mínimo dessas motos de 7 anos, tornando obrigatório o seguro para o motoqueiro como para o passageiro de vida, para que a gente possa ter uma garantia maior, colocando fardamento para essas pessoas, obrigando que elas tenham cadastro na CEMOB e no aplicativo, que esse cadastro seja identificado na roupa ou na moto especificamente, que a moto seja do proprietário que irá conduzir. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é regulamentando. Para garantir segurança para os passageiros e para quem está prestando serviço? Exatamente. Garantir segurança para o passageiro, segurança para quem está realizando o serviço e para também que não seja confundido o mau motoqueiro com o condutor por aplicativo. Que muitas vezes o que é que se discute? Não, o motoqueiro é irresponsável. Sim, também tem um político irresponsável, tem um jornalista irresponsável, tem um juiz irresponsável. Eu não posso criminalizar uma classe pelo erro de um motoqueiro ou de 2 motoqueiros. Nessa tese era para terminar e não vender mais moto na cidade de João Pessoa. O motoqueiro tem um trabalho importante que vem sendo realizado na cidade durante todo esse processo de pandemia, quando nós estávamos todos trancados dentro de casa. Essas pessoas estavam nas ruas trabalhando por nós, levando encomenda, levando pessoas, dando o seu melhor, e nada mais justo do que a gente daqui a 30 dias, conforme combinado e acordado ontem, depois de discutir essa lei com o governo, com a Câmara, com a categoria, aprovarmos essa lei por unanimidade na Câmara Municipal e garantir um direito que já existe na lei federal.
Então, só para ficar bem claro, para a gente entender, do ponto de vista de lei federal, do ponto de vista, inclusive, de jurisprudência de decisões do Supremo Tribunal Federal, essa atividade, ela é permitida no Brasil, cabendo aos municípios fazer essa regulamentação. E ela já funciona em algumas capitais e algumas cidades do Brasil, aqui na Paraíba, inclusive, Campina Grande, com o mototáxi há um bom tempo. João Pessoa já tem esse serviço já é prestado. Só que você percebeu que esse serviço é prestado de todo jeito ou de qualquer jeito e quis chamar esse debate para regularização. Que é um debate importante, porque senão fica qualquer pessoa podendo carregar e você perde o controle, inclusive, de segurança. É isso que você quer. E aí não dá para se discutir, vou usar a expressão para as pessoas talvez entenderem mais, não dá para chiar com cobrança de você ser cadastrado na prefeitura. Vai ter limite mínimo? A gente discute na lei limite mínimo para isso também. A gente também, Luiz, não pode permitir que essa classe trabalhadora esteja trabalhando sob liminar. Que eles têm um direito. Por que não ter uma lei? Eu não quero tornar a moto por aplicativo, como a gente tornou ao longo desse tempo todo, o alternativo na cidade de João Pessoa. Clandestino. Sem critério, tirando na porta do ponto do ônibus, fazendo aí sim um trabalho ilegal, que aí não me preocupa. Eu quero dar... Sem capacete? Sem nada, sem critério algum. Essas motos que vão trabalhar em aplicativo tem que ser renovado o cadastro anualmente. Como o transporte, mais ou menos, como o serviço de transporte escolar faz anualmente na cidade de João Pessoa. A lei vem tão somente para ajudar a uma classe trabalhadora e para ajudar uma sociedade. Agora a gente vai ter como cobrar e a gente vai saber a quem cobrar com essa lei em vigor. E esse protesto aí, você entende, é porque eles em algum momento perceberam ou sentiram que haveria uma proibição completa, é isso? Foi. Infelizmente teve uma entrevista dada pelo secretário Expedito, que acredito eu que foi mal interpretada, em que a classe entendeu que ele passaria a multar e a prender as motos na cidade de João Pessoa. Isso não é isso, não vai... Não pode acontecer isso. E não pode por alguns motivos. Primeiro, porque tem uma liminar. Segundo, a lei nacional garante a eles. A lei municipal que proibiu o serviço era uma lei de 97. A lei federal que passou a permitir é de 2018. E o que eu estou sugerindo agora é apenas adequar essa lei para que eles não precisem trabalhar com medo, não precisem trabalhar com ansiedade, nem precisem trabalhar sob liminar. Eles têm direito, têm condições de trabalhar pela lei municipal. Bacana. Bom, com base nisso, com base nesse conteúdo, qual é a expectativa que você tem da votação dessa lei na Câmara e da sanção do prefeito Cícero Lucena? Quais são as garantias que você tem dos seus pares e do próprio Poder Executivo? Na verdade, a gente tem uma casa que escuta e vê o problema da sociedade. Eu espero e tenho conversado com vários colegas ontem, inclusive, vários colegas estiveram do lado de fora conversando com esses trabalhadores. Eu tenho a esperança que a gente possa aprovar isso por unanimidade. E quando eu abri ontem, em conversa com o líder do governo, do qual eu também faço parte da bancada, abri o diálogo, conversei com o secretário Diego Tavares e me pediram para criar essa comissão para organizar essa lei, eu tenho a certeza que também terá sanção por parte do governo, até porque, repito, essa classe tem contribuído muito com a cidade de João Pessoa. E o que contribui para a cidade não pode nem poderá ter a falta de gestos por parte do Legislativo ou do Executivo. Bom, tem outras discussões, enfim, referentes à questão do uso da mobilidade urbana aqui, do trânsito, enfim, do uso de João Pessoa, inclusive o plano diretor, que a Câmara tem debatido, que é a permissão para que motociclistas possam utilizar aquela faixa exclusiva dos ônibus, né? Você é favorável a isso? Sou. Não só o moto por aplicativo, mas também sou pelo taxista, pelo Uber, até porque muitas das vezes aquela faixa está ociosa, você acha? O trânsito todo parado e aquela faixa ali sem poder ser permitido. E essa faixa é para desafogar o trânsito de passageiros. E esse é um trânsito de passageiro. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. A gente está falando em transporte público, esse é um transporte público também. É porque quando a gente discute transporte público, a gente se atém muito ao ônibus. E não é só o ônibus, o táxi é um transporte público, o Uber é um transporte público, a moto por aplicativo são as é um transporte... opções para quem vai usar o serviço. São as opções de transporte que aí sim a gente começa a debater. Quando você tem várias opções de transporte, você começa a debater um transporte público mais eficaz e aí as pessoas começam a deixar seu carro em casa e passar a utilizar mais o transporte público da cidade de João Pessoa.
E essa gestão tem conduzido ações para melhorar a mobilidade aqui em João Pessoa, vereador? Tem, inclusive o prefeito Cícero tem lançado aí 4 corredores que vão desafogar o trânsito da cidade de João Pessoa, 4 corredores importantes. A gente tem conseguido debater, inclusive a semana passada, debatemos a parte do plano diretor sobre mobilidade urbana na Câmara Municipal. E quando a gente fala em mobilidade, a gente acredita que mobilidade é apenas o transporte de pessoas. E a mobilidade vai das calçadas ao estacionamento da cidade. Inclusive, nesse dia, eu trouxe um tema que para mim é fundamental. O que era o comércio da Josefa Taveira? Era o comércio mais palpitante da cidade, nós acabamos pela falta de estacionamento. O que era o comércio da Cardoso Vieira? A gente fala tanto no centro histórico, Cardoso Vieira, o que era o comércio? Estacionamento, quando você tirou o estacionamento, acabou o comércio da Cardoso Vieira. Epitácio Pessoa. Nós estamos acabando o comércio da Epitácio Pessoa, porque nós também estamos tirando o estacionamento da Epitácio Pessoa. A gente debatia isso também. Inclusive, o prefeito Cícero já faz sugestões objetivas no plano diretor de mobilidade para poder ajudar a parte. Não é só a prefeitura que tem que fazer. A sociedade como um todo, o cidadão tem que ajudar na sua calçada, a gente tem que cobrar mais o estacionamento público. Aí se discute, é retrocesso o retorno da Zona Azul ou não é? Eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, eu pago o estacionamento lá. Mas na minha cidade eu não quero pagar. Eu vou para São Paulo, por exemplo. Você defende a volta do... Eu defendo a rotatividade do estacionamento para que a gente possa manter o comércio da cidade funcionando. Eu não consigo entender, e aí você vem ao corredor exclusivo, a gente tirou todo o estacionamento da Cardoso Vieira para fazer um corredor exclusivo. Acabamos o comércio. Qual foi a solução que a gente deu? Aonde é que as pessoas foram estacionar? Nós temos estacionamento, pré-estacionamento público? Não, não temos. Qual é a viabilidade que a gente tem de fazer estacionamento público de estacionamento em prédios? Nós temos tantos prédios no centro histórico no chão, por que não incentivar o estacionamento nessas áreas? Qual é a alternativa que a gente vai fazer? Cícero discutiu isso e tem levantado teses importantes no projeto que ele mandou do plano diretor. Lembrando, o projeto chegou à Câmara, nós iremos votar muito em breve. Quem vai executar, quem vai fazer o plano diretor é a Câmara, quem vai executar é a Prefeitura. E a gente tem feito isso com um diálogo muito importante para a cidade. Ok, tá aí. Bom debate para ser puxado, sim. Você está em que partido, vereador? Estou no Partido Verde. Está no Partido Verde, né? O Partido Verde está com espaços na gestão de Cícero? Tem discutido, Denis tem discutido com o prefeito, inclusive colocou o partido à disposição da reeleição do prefeito Cícero. Recentemente está na federação com PT e PCdoB e a gente vai aí aguardar as decisões aí que vão ser tomadas em diante. Pois a imprensa perguntou ao prefeito se ele vai fazer de fato uma reforma para inserir ali outras legendas, inclusive principalmente o PSB do governador João Azevedo. Vou lhe convidar para saber o que foi que o prefeito Cícero respondeu aí sobre a possibilidade de uma reforma administrativa no seu governo. Informações de bastidores dão conta de que depois do São João o senhor pretende fazer uma reforma administrativa. Procede e em proceder, há espaço para acomodação do PSB? Você faz o seguinte, essa entrevista deve ser feita com quem espalhou essa mentira, tá? O PSB tem sempre escancarado os espaços da prefeitura dentro da relação de convivência que nós temos, né? Se for o interesse do PSB em colaborar com a administração, nós vamos estudar isso com a maior tranquilidade, né? Até porque eles têm quadro, mas não há essa notícia de reforma administrativa. Olha, o prefeito Cícero Lucena aí falando duro, vereador Milanês Neto. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, um minutinho só. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, trazendo todas as notícias da política para você que está acompanhando a nossa programação. Estou aqui com o vereador Milanês Neto, aqui de João Pessoa, e por falar na Câmara Municipal de João Pessoa, o presidente da Câmara, vereador Dinho, deu entrevista hoje, falando sobre a nova sede, vereador. Vocês vão ganhar uma sede nova, é isso? Aqui na capital. Eu acho que o prefeito Cícero faz esse gesto com a Câmara, terreno de quase 5 mil metros, para que
os servidores têm a oportunidade de ter uma creche, uma área de lazer, o próprio centro médico, a fundação, enfim, vai sediar a sede do Poder Legislativo. Eu quero agradecer de público aqui ao prefeito Cícero, a todos os vereadores que na celeridade votamos esse projeto. Há mais de 2 anos a gente já vinha discutindo aqui nessa casa e está de parabéns às 2 mesas diretoras, tanto a anterior como a de agora, que ajuda nessa relação com o prefeito de fazer agora a sede definitiva, que não é minha, não é dos vereadores, serão dos servidores da casa, é para o resto da vida, para a casa de Napoleão Laureano. Então, muito importante essa votação de hoje. A LDO também parabenizar o relator, o vereador Marcílio, da Comissão de Finanças e Orçamento, que com maestria teve o parecer das emendas colocadas pelos vereadores e aprovando a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, para que a gente entre num recesso parlamentar. Tá aí, vereadores já podem brincar o São João aí com tranquilidade. Milanês, a gente tá vendo que tem uma afinidade entre o presidente Dinho com o prefeito Cícero, a bancada majoritária do prefeito Cícero lá na Câmara, mas me parece que com o PSB o prefeito ainda está tentando, que é o seu aliado aí, na base, está tentando ali ter uma garantia melhor pela fala dele. Ele já está ali um tom tanto quanto irritado. Você acredita que o PSB do governador João vai desembarcar dessa aliança com o Cícero ou não? Não, eu acredito e está bastante clara a reciprocidade. O prefeito Cícero tem o vice-prefeito, aliás, um dos mais atuantes vice-prefeitos da história da cidade de João Pessoa, o vice-prefeito Léo Bezerra, vereador conosco, com muita honra. Tem aí uma parceria importantíssima, administrativa, como teve política há 4 anos atrás na eleição do prefeito Cícero, como João teve com o prefeito Cícero há poucos meses atrás na eleição de governador, e eu tenho certeza que terá também, até porque foi isso que o governador já deixou publicamente explicitado, que também terá o apoio na reeleição do prefeito Cícero. Eu não tenho costume de colocar ou interferir em partido que eu não pertenço, mas pela palavra do governador publicamente, já está claro que essa aliança está mantida. Infelizmente, na política, existem muitos incendiários que procuram dividir para governar. E eu acho que o prefeito Cícero e o governador João estão bem vacinados em relação a isso. Esses incendiários estão em que quartel de bombeiros? Eles estão em todos os quartéis. E esses incendiários ficam esperando o fogo apagar para poder se promover. Mas a gente está diante de 2 homens que fazem política, têm experiência e não vão ser levados por qualquer tipo de movimento que esteja fora do comando do que eles estão pregando. Aí, vereador Milanês Neto, obrigado pela presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, Luiz, já desejando aí um São João de paz e muita alegria a todos. É isso, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até amanhã, se Deus quiser.